Boa noite, gente boa. A graça e a paz de Jesus. Tem como acender a luz lá em cima para eu ver o pessoal bonito que está lá? Que noite especial é essa noite que a gente celebra os batismos. Que tempo que aquece o nosso coração de uma forma que nós somos arrebatados por essa graça e tomados por esse testemunho que finca a bandeira e que diz: a igreja do Senhor continua permanecendo e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Que coisa boa! Eu espero que realmente o Senhor continue realizando a obra que Ele tem para realizar aqui nesse tempo de celebração, nesse tempo de culto. Você que está aqui, que Deus abra a sua mente, o seu entendimento, o seu coração, para que o recado que Ele tem para nós realmente faça muito sentido na nossa vida. Eu me lembro quando eu viajava com os meus pais, e eu já fui pequeno um dia. Pode não parecer, mas eu já fui pequeno um dia. E minha mãe e meu pai contam que eu gostava de viajar sentado nos pés dela, assim. Meu pai tinha um Opala marrom, daquele que cada acelerada gasta 2 litros de gasolina, sabe? E aí minha mãe conta que eu viajava sentado lá no chão. Pensa que loucura, naquela época eu devia que não tem acidente, né? Por isso que ela deixava eu fazer aquilo. E aí, viajando, muitas vezes, como a maioria dos homens, naquela época não tinha Waze, Google Maps, enfim, meu pai cismava que sabia todos os caminhos. Seu marido é assim também? Que não precisa pedir ajuda, pedir para perguntar, não, deixa comigo. O meu sogro fala assim: fica tranquilo que aqui é minha praia. Todo lugar que a gente vai, meu sogro fala: fica tranquilo que aqui é minha praia. E quantas vezes a gente andava perdido, horas e horas, porque o meu pai achava que sabia o caminho. Quantas e quantas vezes aquelas viagens intermináveis duravam tempos e tempos porque nós estávamos perdidos. Acabava que, no final, ele se recolhia ao seu caminho perdido, perguntava para alguém, a gente fazia meia volta e acabava de chegar. Porque, afinal de contas, a gente acaba encontrando uma solução, ou melhor, Deus sempre tem uma solução para a gente. E eu quero conversar um pouco sobre isso, sobre essa volta que nós precisamos fazer, sobre essa tomada do caminho de volta, esse mudar a direção da nossa história, esse reconhecer que definitivamente nós não sabemos para onde ir, nós não sabemos qual direção seguir, nós não sabemos qual escolha fazer sobre a jornada da nossa história, mas existe uma solução. Nós somos tomados por um sentimento que, vez por outra, maltratado, nos adoece. A culpa é capaz de gerar em nós doenças terríveis. Os existencialistas do século XVI, XVII, e essa frase dizem ser atribuída a Lacan, dizem que doenças são palavras não ditas, que nós acabamos por carregar pesos desnecessários, acabamos por levar culpas que não necessariamente nós precisamos levar. E aí eu fui fazer uma pesquisa rápida e descobri que culpa pode gerar depressão, transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, síndrome do impostor, que eu nem sabia que existia, transtornos psicossomáticos, insônia, hipertensão arterial, imunidade baixa, ou seja, você pode, de repente, não ter nada disso. O que você pode ter é uma culpa maltratada. É um trauma que você ainda não venceu. É resolver algo que você carrega desnecessariamente. É um trauma, uma dificuldade, uma ferida que a gente está deixando necrosar cada vez mais e seguindo em frente, sem tratar. Só que eu tenho outra coisa para te contar, que na grande maioria das vezes, essa culpa, na verdade, tem outro nome, do qual todos nós somos especialistas. Todos nós somos especialistas em pecado. Tem um tema que nós dominamos, é pecar. Nós somos bons nisso. Nós somos PhD em pecar.
A gente pode até tentar suavizar esse nome, porque a sociedade pós-moderna está com medo de falar assim, foi pecado. Mas fato é que eu e você, sem termos passado por escola nenhuma, nos tornamos especialistas em pecado. E ele é o grande mal da humanidade. É nele que nós estamos perdidos. É ele que acaba gerando esse peso, essa culpa. E se você não tratou isso ainda, seja bem-vindo. Chegou a sua hora. Deus está te chamando para um consultório. Deus está te chamando para uma sala. Deus está te chamando para uma conversa, a fim de que você consiga se desvencilhar disso, se livrar disso. Isso é o mais legal, porque tanto para a culpa quanto para o pecado tem solução. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Salmo 51. Quero te convidar a ler comigo o Salmo 51. E enquanto você abre aí, tem um detalhe interessante desse Salmo, que ao contrário da maioria dos títulos que nós temos aí nos versículos que a gente lê, eu sei que você já sabe, mas vale a pena lembrar, que às vezes tem uns trechinhos da Bíblia, que os teólogos chamam de perícopes, e aí geralmente tem um títulozinho. Esses títulos não estão no texto original, foram os homens que colocaram. No entanto, porém, todavia, esse título é um título que vem já desde os originais, que é o título desse salmo. Então, isso é interessante, porque ele já coloca a gente na cara do gol, ele já mostra para a gente quando, quem, onde, como e por que Davi escreveu o Salmo 51. E o texto é direcionado, né, ao mestre da música, é um salmo de Davi, quando ele foi confrontado lá naquele bate-papo assim, profético, definidor, desafiador, confrontador que Natã teve com ele, depois dele ter cometido o adultério, o assassinato, tudo de uma vez só. Davi, naquele momento ali, tinha pelo menos transgredido 5 do que nós chamamos dos 10 pecados, os 10 mandamentos. E esse título está presente no texto original hebraico. Diz assim o Salmo 51, e eu lerei o Salmo todo na versão que a gente usa, a versão aqui da igreja, Nova Almeida. Diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade, e no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença e não me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado e contrito. Não os desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém, e então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos
e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Amém. Pai, nós te pedimos que, pela tua misericórdia, pela tua graça, o Senhor fale a todos e a cada um de nós, que a gente possa ouvir a tua voz, que o teu Espírito, de verdade, traga um recado especial para cada coração aqui presente nessa celebração. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 51, como eu disse agora há pouco, é um salmo de Davi. E ele escreve nesse momento que ele está ali confrontado diante do seu pecado, diante do seu mal, diante do caminho que ele tinha tomado para longe de Deus, diante das curvas que a vida dá, das encruzilhadas que a gente pega e vai se afastando do Senhor por decisões, por questões que nós tomamos decisões equivocadas. E esse salmo revela para a gente várias verdades, várias lições. Ele mostra para a gente o quanto o pecado é algo grave, o quanto essa doença que nós temos, nós precisamos combatê-la, nós precisamos, de fato, ter um tratamento para ela. O texto também fala do papel do arrependimento, que nós precisamos reconhecer esse nosso estado doente por causa do pecado, e fala da natureza da graça e da misericórdia divina. E a gente consegue, e quando o pregador faz isso, a gente já fica feliz, que a gente já sabe onde ele vai, identificar pelo menos 5 lições, apontamentos, princípios, a partir da leitura, da exposição desse texto. E a primeira coisa que a gente pode aprender com o texto é que admitir que está perdido já é um começo. Admitir que a gente não está seguindo o caminho certo, respirar fundo e dizer, eu estou perdido, eu não sei para onde vou. Não precisa completar a música sertaneja na sua cabeça não, tá, gente? Não precisa. Eu sei que você foi tentado a fazer isso. Eu não sei para onde vou. Pode até não dar em nada. Parei, pastor, parei, tá? Parei. Mas admitir que a gente está perdido já é um começo. E o Salmo 51 começa com essas expressões fortes, relevantes, onde ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus. Davi, ele inicia o Salmo com essa oração. Ele não apresenta desculpa, ele não coloca a culpa na malcriação dos pais, ele não coloca a culpa de que a Batseba era uma mulher bonita, atraente aos olhos, e que por isso chamou a atenção dele, ele não se compara com os outros, ele não coloca nenhuma questão que de fato o levou a isso, a não ser dizer, eu errei, a culpa é minha, o pecado é meu, eu preciso tratar com isso. E ele nem fala assim, ó, a partir de hoje eu vou começar uma vida diferente. Não. A única coisa que Davi faz diante do texto que a gente lê, diante da situação que ele estava, é clamar por misericórdia. Ele olha não para ele, mas ele olha para o caráter de Deus, e olhando para o caráter de Deus e não para os seus próprios méritos, ele clama por ajuda. E essa é a primeira decisão que você precisa tomar aqui hoje. Reconhecer que você precisa de uma ajuda. Reconhecer que existe um mal que te assola, existe algo que nos consome, que faz com que a gente carregue um peso. E Davi, ele vai usando algumas expressões aqui nos versículos 1 e 2 que são muito legais da gente analisar. Por exemplo, quando ele diz, tem misericórdia, ele está deixando bem claro, olha, eu preciso de um favor que eu não mereço. Eu preciso de uma ajuda que eu não sou digno. É quase que um indigente. Quando Davi fala assim, tem misericórdia, é quase como se alguém parasse a gente no meio da rua e dissesse, me dê uma ajuda, eu estou com fome, eu não tenho nada. Essa é a expressão que ele está usando aí, tem misericórdia. E aí ele continua dizendo, e ele usa aqui a palavra benignidade, que é um tema central, principalmente na teologia do Antigo Testamento. E essa palavra aponta para a gente para esse amor de aliança, esse amor fiel. Davi apela para isso, porque ele sabe com quem ele estava se relacionando. Nós bem sabemos que Davi era homem segundo o coração de Deus. E nós ouvimos isso hoje pela manhã. E Davi foi nos apresentado aqui
como alguém que precisa da ajuda de outros. É o tipo de amor que Davi está clamando, do amor que não desiste. E aí ele pega, apaga. Ele faz uso aqui de um termo do direito, um termo jurídico. É como se ele dissesse assim: queima os meus arquivos, dá um Ctrl, delete em todas as minhas culpas, apaga tudo aquilo que eu estou devendo. E aí ele termina, nessa primeira sessão de versículo, dizendo: lava-me. E esse lavar aqui não é colocar na máquina e apertar play, igual a gente faz, não. É lavar com força, na força do ódio, na unha. É batendo no tanque, sabe como é? Eu não sei não, graças a Deus. Lá em casa é só no play mesmo. E de vez em quando já sai até seca, louvado seja Deus. A minha esposa briga, porque fala que estraga as roupas, irmão, mas eu seco assim mesmo. Mas depois a gente resolve lá em casa. É lavar com força. É lavar usando ali o recurso da pedra, daquele arranhado que tem no tanque. É isso que Davi está pedindo. É aquela fricção forte. É um termo de purificação cerimonial. Uma coisa que você precisa saber é que o pecado, ele não é apenas um erro moral. O pecado é uma impureza que afasta, que cria um abismo entre o pecador e a presença de Deus. E Davi aqui antecipa, chama para a conversa uma doutrina que Paulo vai falar muito sobre ela lá na frente, que é a doutrina da justificação pela graça. E ele clama justamente a partir dessa misericórdia. É uma sombra do Evangelho, que é revelado depois de maneira muito clara em Cristo. Depois você pode conferir em Romanos 3, 24. O que Davi está dizendo aqui é mais ou menos como a gente lê lá na parábola que a gente conhece como a parábola do filho pródigo. Ele não volta com um discurso ensaiado. Ou melhor, ele volta com um discurso ensaiado, mas ele é recebido pela bondade, pela misericórdia, pela graça de Deus. Talvez você veio aqui hoje achando que estava sendo convidado para assistir à cerimônia dos batismos que nós fizemos aqui. Talvez você veio aqui pensando que iria homenagear o seu amigo, o seu colega, o seu parente. E veio carregando uma culpa que ninguém vê. E veio carregando um peso que só você o sabe. Tentando esconder, tentando seguir em frente, mesmo com o coração manchado. O que eu tenho para dizer para você aqui hoje é: pare. Pare. E comece olhando para a misericórdia daquele que nunca muda. O arrependimento começa nesse reconhecimento da miséria, de quem se lança no colo, nos braços da graça de Deus. A gente vive um tempo onde nós cultuamos a performance, onde nós somos desafiados, feeds após feeds, a termos bons desempenhos, a sermos pessoas melhores, infalíveis, reconhecidas, curtidas, com abrangência, com influência. Mas o que a Bíblia me diz hoje, e diz para você, é: reconheça que você está perdido. A restauração verdadeira só começa quando a gente abre mão da máscara, do filtro, e diz: eu estou perdido. Eu carrego uma culpa. Eu preciso tratar isso. E aí a segunda lição que a gente aprende com Davi, dos versículos 3 até o 6, é que dar nome, nomear a bagunça da nossa vida é libertador. E como eu já disse em outro momento, eu acabei dando spoiler, né? Porque eu falei que a bagunça chama o quê? Pecado. É dizer para ele, ou talvez dizer para você mesmo: eu tenho pecados a tratar. Eu tenho algumas coisas de estimação.
eu repito alguns atos falhos, lapsos, erros, constantemente. E eu vou tentando escondê-los debaixo do tapete, porque eu sou muito bom nisso. Eu sou quase um Lupin nas minhas fantasias. Só que você carrega um pecado. E você precisa dar nome para isso. E Davi, aqui dos versos 3 a 6, é muito interessante, quando você vai ler, até mesmo na Bíblia nossa, em português, traduzida, para deixar bem claro qual que era o problema dele, ele usa 3 palavras. Ele fala sobre transgressão, ele fala sobre iniquidade e ele fala sobre pecado. Ou seja, eu estou lascado mesmo, eu estou perdido, eu estou arrebentado. Eu sou domado por transgressão, que é uma rebeldia consciente, eu sou tomado por iniquidade, que é essa perversão interior. Sabe aquele mal que ninguém sabe que você está fazendo? Aquele sentimento ruim que você acha que está escondendo de todo mundo? A gente pode chamar isso de iniquidade. Nossa natureza deformada. E o pecado, que é fracassar em viver segundo o que Deus quer, é errar o alvo, literalmente. E aí Davi, ele não vai tratar o erro dele como um tropeço. Ele não vai dar outro nome, a não ser reconhecer a rebelião pessoal e consciente. Ele não suaviza o diagnóstico. Ele não vira para o paciente e diz uma coisa, chama a família e diz outra. Ele reconhece o mal que há nele. E é interessante que nesse conjunto de versículos, do 3 a 6, ele traz para a gente um conceito que é muito legal da gente entender e, quem sabe, pode te ajudar também a, de repente, aniquilar, ou pelo menos dizer assim, Senhor, me livra disso, porque ele diz, contra ti e somente contra ti pequei. Sabe o que quer dizer isso, meu irmão, minha irmã? É que todo pecado que nós cometemos é contra Deus. Toda vez que a gente peca, a gente fere ninguém mais, ninguém menos do que o Criador do universo. Toda mentirinha que você conta, você agride Deus. Todas as vezes que você trapaceia, você fere Deus. Todas as vezes que você peca, é contra Deus. Eu não sei vocês, mas quando eu me lembro disso, eu sou tomado por um sentimento de que realmente eu careço, preciso, necessito, dependo da graça de Deus. Ele faz uso aqui de uma linguagem poética, nós estamos falando de Davi, um músico, tocador de harpa, e na poesia hebraica, essa hipérbole, essa coisa de supervalorizar algo, era muito comum. E ele diz, contra ti, e ele repete, somente contra ti. Todo pecado secreto ou público, ele é contra Deus. Todos pecaram. Todos pecaram. E carecem da glória de Deus. E isso, meu irmão, minha irmã, é uma revolução. Porque nós estamos falando de um rei. É um rei que está se declarando diante de Deus. Ele não está diante de outro rei, ele não está diante de um tribunal. Ele está diante de Deus. E Davi sai da posição de soberano, porque o rei tinha essa posição de soberano, e se coloca na posição de réu. Um grande pregador inglês, Martyn Lloyd-Jones, ele diz que a convicção de pecado é o maior sinal da obra do Espírito Santo no coração humano. Enquanto você continuar chamando de deslize, enquanto você continuar chamando de é só uma coisinha, Deus entende, é só um lapso, aquilo que Deus chama de rebelião, aquilo que Deus chama de pecado, nem eu e nem você vamos experimentar a cura profunda. A queda
nos afetou. Nós somos seres rebeldes contra Deus. E aí só quem encara a gravidade da doença e clama pelo médico, pelo remédio, pela solução, consegue a cura. A cultura que nós vivemos é a cultura do cancelamento. E nessa cultura, nós cancelamos quem erra. Mas a Bíblia não. A Bíblia diz, venha e se arrependa. Venha, porque eu tenho solução para o seu pecado. Pode vir. E a gente gosta de dizer isso várias e várias vezes. Venha, como estás? Venha desse jeito mesmo. Venha indigno, venha pecador, venha rebelde, venha sem entender, mas venha. Porque ela oferece um caminho, que é o caminho da confissão. É o caminho que nos leva à graça, que restaura. Continuando a leitura, Davi aponta para a gente algumas posições. E a terceira coisa que ele fala é que não basta limpar, precisa reconstruir. E aí Davi faz aquela oração que a gente canta muitas vezes, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Calma, canarinho, não canta agora não. Segura. E renova em mim um espírito reto. Depois que ele confessa a sua culpa, depois que ele admite a sua confissão, depois que ele chama a situação dele de iniquidade, transgressão, pecado, Davi dá um passo ainda mais profundo. E ele reconhece que não é só ser perdoado e pronto, acabou. Ele reconhece que ele precisa ser transformado. Ele reconhece que não basta apenas apagar o passado. É preciso, como Jesus diz lá depois, nascer de novo. E aí ele usa uma expressão no versículo 7, que para nós que não somos da botânica, a gente não consegue entender bem, que ele diz, purifica-me com isopo. O que é isso? Que isopor é esse? Ele está indo para Guarapari, levando as águas com gás, uns pedaços de queijo dentro dessa bolsa? O que é? Que isopo é esse? O isopo era uma planta que era muito usada nos rituais de purificação. E aí Davi faz esse clamor, purifica-me com isso. E ele era usado principalmente para purificar pessoas impuras com lepra ou com contato com a morte. E Davi está se colocando no mesmo nível dessas pessoas que eram totalmente excluídas da sociedade. Ele está dizendo assim, Deus, eu sou tão impuro, eu sou realmente impuro, eu estou realmente, espiritualmente contaminado. E aí ele usa outra expressão que a gente também canta, ele diz, me torne mais branco do que a neve. Isso aqui é o puro suco da poesia. Ele está fazendo um uso bem legal aqui de dizer o que ele queria que Deus fizesse com a vida dele. Não é apenas moral, não é apenas cerimonial, mas ele queria ser limpo por inteiro. Esse pedido era um pedido de quem gostaria de ser reintegrado à comunidade. Só pensando aqui como é que era. Esse leproso, essa pessoa que tinha contato com a morte, sabe aquela história que a gente vai no velório, às vezes, da pessoa que a gente muito ama, a gente encosta, pega na mão? Naquela época, fazer isso era se dizer assim, você está proibido de fazer parte do culto. Logo mais, você não pode não, você precisa ir lá no templo e purificar com isopo para você ser limpo e aí sim poder. Então, toda pessoa que estava impura não podia participar das celebrações. E Davi se coloca nessa situação, mas você precisa lembrar que Davi era rei. Davi era rei. E como assim que o rei não pode participar? Mas não é eu que estou dizendo, é ele que diz isso. E aí ele vai, cria em mim, ó Deus, um coração puro. É interessante que Davi usa aqui, isso é muito legal, gente, porque faz a gente entender ainda melhor o texto, a mesma palavra, a mesma expressão que é usada só para Deus,
quando ele cria o mundo. Davi está dizendo assim, eu não posso criar um coração puro. É só Deus que pode, ou seja, por mais bem criado que você tenha sido, por mais que seu pai tenha disciplinado com havaiana, fio de luz e o que mais vier na sua cabeça, por mais que você tenha ficado de castigo, por mais moralmente que você viva, por mais honesto que você seja, por mais gente boa que você se coloque diante da sociedade, você não pode criar um coração puro. É o que o texto está dizendo para a gente. Ele diz, cria em mim. Esse é um verbo que é exclusivamente usado para os atos criativos de Deus. Lembra lá de Gênesis 1? E criou Deus. É a mesma palavra ali. É só Deus que pode fazer isso. Ah, eu não preciso disso. Eu não preciso de igreja. Não, você não precisa de igreja. Mas você precisa de Jesus. Você precisa que Ele faça isso na sua vida. Davi está ensinando para mim e para você que não basta limpar, não basta apenas um ritual, tem que reconstruir, é ter essa comunhão consciente com Deus. Ele se identifica com esses impuros, com esses quebrados, o que é algo impensável, como eu já disse, lá para o Oriente Antigo, e ele aponta aqui para a gente, para essa necessidade de ser redimido, de ser regenerado. Porque o Evangelho, isso que a gente está conversando sobre isso agora, ele não só melhora o homem, ele não só reforma o velho homem, mas ele crucifica e recria o novo. Ele mata o velho homem e ele nos convida a nascer de novo. Uma casa suja pode até ser limpa, com esforço, com o ajuntamento da família, com a moça que ajuda vocês lá na sua casa, na faxina. Pode ser limpa, mas uma casa que desmoronou, uma casa que se abalou, que se destruiu, ela não precisa de faxina, ela precisa ser reconstruída. E a nossa vida que foi destruída, desmoronada pelo pecado, precisa ser reconstruída. Necessário é nascer de novo. Não sei com o que você higieniza as verduras na sua casa, mas eu aprendi essa semana que a gente pode usar duas coisas: o vinagre ou a água sanitária. E a especialista nisso lá falou assim, foi perguntada, qual que é melhor? E ela respondeu, depende. Você quer limpar ou matar? Porque o vinagre limpa os vermes, tira lá as impurezas, os agrotóxicos. Mas a água sanitária mata. Nós temos tratado o pecado muitas vezes na nossa vida com vinagre. A gente limpa de novo. Aí domingo a gente vem e sai daqui na bênção do Senhor. Só que ele volta. Nós precisamos jogar água sanitária nele. E matá-lo dentro de nós. E sermos refeitos. Se você tem orado, buscado um coração novo, para de polir o velho. Para de polir o velho. A gente pode até mudar os hábitos. Buscar disciplina, tentar viver uma vida regradinha, impecável. Mas a gente não está falando de buscar a melhor versão de si mesmo, não. Mas é uma nova criação em Cristo. O que o Evangelho oferece, o que Cristo oferece, o que Davi nos chama a viver, não é uma reeducação comportamental, não. Mas é uma regeneração espiritual. E só a graça, presta atenção aqui, gente, só a graça pode alcançar as ruínas profundas da alma e reconstruir uma vida onde só havia escombros. E ele segue, no versículo 13 até o 17, Davi redireciona, Davi muda o foco da conversa dele.
Davi chama-nos a atenção para outras possibilidades. E ele diz no versículo 13, então ensinarei os transgressores os teus caminhos. E ele fala que corações curados curam outros. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. E aí o Salmo muda de tom. Percebe que há uma construção, ele se mostra pecador, ele dá nome, ele pede uma vida nova, e entendendo que Deus pode fazer isso, ele diz, agora eu quero estender as minhas mãos. Depois de um clamor por purificação, por renovação, Davi começa a olhar para si mesmo, e ele entende que recebeu a graça, e que não termina ali, e ela se transforma em missão, ela se transforma em ensino, ela se transforma em louvor. Os versículos de 13 a 17, ele começa a usar expressões de culto. Ele começa a falar de vida que se rende a Deus. E ele fala sobre ensinar, ele fala sobre a necessidade de ser livre de crimes de sangue, se referindo diretamente ao assassinato de Urias. Ele pede para Deus abrir os seus lábios, no versículo 15. Ele fala que Deus não se agrada só de sacrifícios. E olha como o cabra é inteligente, porque ele fala assim, se fosse só sacrifício, eu dava um jeito, eu sou o rei, eu matava quantas novilhas fosse preciso. Eu dava quantas ofertas fossem necessárias. Eu participava de todos os cultos, de todas as EBDs, até jejum eu fazia. Mas Deus não quer só isso. Deus quer, conforme diz o verso 17, um espírito quebrantado e um coração contrito. Isso descreve claramente para a gente qual deve ser a nossa posição. É a posição de alguém que entende que não deve se firmar nos teus méritos e nem se defender, mas apenas se entregar. A graça que transforma pecadores os coloca na missão. Sabe aquele caminho que eu falei lá no início, que eu estava perdido? Que muitas vezes a gente está perdido. Sabe qual que é a boa nova? É que depois que a gente é achado, depois que a gente acha o caminho, nós somos colocados num novo e vivo caminho, a fim de que a gente possa curar e ajudar outros também. A fim de que a gente possa balançar os braços assim e dizer, não vai por aí não. Se você for por aí, vai dar ruim. Segue por outra direção. Deixa eu te mostrar, deixa eu ir com você, porque quem foi alcançado pelo perdão, quem o perdão tomou, limpou, aquele peso, e eu nem estou falando dos quilinhos a mais não, tá, gente? É de outro peso, aquele peso que a gente carrega, que o pecado traz sobre a gente, a culpa, as doenças que isso gera na nossa alma. Quem foi encontrado pelo perdão não vive calado. Vive para o reino, para a glória do rei, do Redentor, e para cuidar do próximo. É um cirurgião que um dia sobreviveu a uma doença mortal. E nunca mais, ele volta para a sala de cirurgia do mesmo jeito. E ele olha aquele que está ali na situação que ele estava, da mesma forma que ele olhava. Assim é o pecador restaurado. É alguém que cura e que começa a marcar os outros com as marcas da própria cura. Se Deus já te restaurou, quem você tem restaurado? Quem você tem contado sobre isso? O que a gente viu aqui hoje, materialmente ali, naquela manifestação de fé que são os batismos, é contando para a gente, olha, eu creio em Cristo, eu fui perdoado, a minha família foi abençoada. Você tem usado seus lábios curados? Você tem sido ponte de restauração? Ou você virou só um espectador da graça? No reino de Deus, gente curada, perdoada, gente que achou o caminho, cura e abençoa os outros.
E a última lição que a gente aprende com esse texto, do Salmo 51, é que a cura pessoal, aquilo que aconteceu na minha vida, aconteceu comigo, vira bênção coletiva. E aí Davi tira os olhos dele mesmo, entende que Deus o perdoou, que ele foi limpo, lembra do hisopo lá? Que ele foi limpo, e ele se coloca à disposição do povo, da cidade, do bairro, do condomínio, da escola, da faculdade, dos amigos, dos convívios sociais. E ele diz, faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, e então te agradarás de sacrifícios. O Salmo termina com Davi com os olhos voltados, quase como um drone que vê de longe, para além dele mesmo. Davi começa quebrado, lembra? Nós começamos o Salmo de Davi dizendo, tem misericórdia de mim. E a gente termina com ele olhando para o outro, para a cidade, para o culto público, porque a redenção é pessoal. A Bíblia deixa isso muito claro, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Você não vai agarrado no pé da sua mãe, irmão. Você não vai agarrado na camisa do seu pai. Cada um dará conta de si mesmo. Mas fato é que a redenção pessoal, aquilo que Deus faz na minha vida, ela não me coloca numa posição de egoísmo. Muito pelo contrário, ela se transborda numa restauração comunitária, ou seja, na minha família, como eu já bem disse, nas pessoas com quem eu convivo. Eu entendo, não é só quem é o meu próximo, mas o tipo de próximo que eu preciso ser. E aí ele diz, faze bem a Sião, ele diz, edifica os muros de Jerusalém, e a interpretação desse versículo aqui pode se dar em algo literal, que ele está falando a respeito de proteger a cidade, afinal de contas, Jerusalém era um marco espiritual naquela época, ou se é algo simbólico, pedindo para Deus só restabelecer a segurança do seu povo. Isso mostra que a gente precisa entender o papel do nosso cristianismo que se dá no coletivo. Não existe fé cristã individualizada. Não existe vida cristã que se dá só a partir do eu. Não existe eu-evangelho, não. A vida cristã é vivida no meio do povo. A vida cristã é vivida no nós, do contar um com o outro, de ajudar um ao outro. Então, irmão, se você está planejando, fazendo, falando mal para o outro, você está jogando no time errado. Você está quase igual Jesus disse para Pedro, arrasta de mim, Satanás. Porque no time de Jesus a gente joga para que todo mundo ganhe. A gente contribui, a gente olha e a gente quer o bem para a cidade, o bem para as pessoas. É a solidariedade que é comunitária. A sua santidade não é só sobre você. Quando a gente vive com integridade, o lugar que a gente está floresce. Onde uma casa é restaurada, você já percebeu isso? Se você não percebeu, passa a perceber. Aprendi isso com a minha esposa. Quando alguém pinta uma casa na rua, pintou a fachada, de repente os outros estão pintando também. Se você não observou isso, observa. Quando alguém começa... E às vezes não é nem porque está com inveja, não, irmão. É porque o cabra passa e fala assim, rapaz, eu vou ter que pintar minha casa também. Minha casa está feia demais. Onde uma casa é restaurada, onde uma família é abençoada, os outros sentem e percebem. Eu falei de uma coisa aqui física, né, que é uma pintura de casa, mas quando eu estou falando de uma coisa espiritual, isso ainda é muito mais forte. Quando uma alma é curada, e vocês viram aqui hoje toda uma família passando, testemunhando do que Deus fez na vida deles. Imagina o poder que há nisso. Imagina o poder que Deus quer realizar através da vida de vocês. A família foi alcançada. A verdadeira adoração, ela floresce nesses meios. A gente vive num tempo de autocuidado.
onde a gente é chamado por isso. Comer bem, fazer exercício, tomar refrigerante, esses negócios, né? Um monte de coisa que tem aí. Importante, importantíssimo. É até bíblico isso, a gente se cuidar. Mas o Evangelho vai além. O Evangelho fala que a cura do pecado, o mal que eu falei lá atrás, não é só sua. Porque onde há gente sarando, os espaços mudam, a cultura muda, a fé renasce. Uma alma restaurada pode renovar uma cidade, uma geração. Os estudiosos, os teólogos, dizem que a gente não tem noção do que Deus pode fazer através de alguém, de uma pessoa, entregue totalmente a Deus. E aí eu concluo, que já está na hora, dizendo que Davi, ele não é um herói lembrado, admirado, pregado de manhã e de noite, né, Eduardo? Porque nunca errou. E não foi combinado, hein? E nós tomamos café junto essa semana, hein? Davi, ele não é um herói que dá nome a um monte de gente. Quantos Davi a gente tem aqui hoje? Deixa eu ver. Quem chama Davi aqui? 1, 2, 3, 4, 10, 15. Olha que montoeira. Não é porque ele nunca errou. Não. Não é porque ele nunca caiu. Mas porque quando ele caiu, ele fez igual o Billy Graham disse. Quando você estiver com muito medo e estiver quase caindo, aproveite que as pernas estão trêmulas e se ponha de joelhos e clame: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele soube, quando caiu, se levantar. Ele reconheceu. Ele entendeu que ele tem o mal. E ele ensinou para a gente que Deus não despreza um coração quebrantado. O Salmo 51 é muito mais do que uma oração antiga, que está há mais de 2000 anos, muito mais do que isso. Mas é algo para a vida. É onde a gente consegue encontrar uma ideia muito clara e uma solução muito evidente. A ideia clara é que tem um mal que nos assola. Tem uma doença que a gente precisa tratar. E ela está diagnosticada. É pecado. Ela tem nome. A gente precisa identificá-la. Mas não é daquelas que não tem cura ainda. Não é daquelas que não tem remédio. Porque o Cristo Jesus, o Rei dos Reis, veio trazer solução para ela. E Ele te convida. Vem tratar comigo esse mal. Vem ser limpo. Vem ser purificado. Admita. Dê nome para isso. Não fique querendo só limpar. Deixa eu reconstruir. E a partir daí, deixa eu usar a sua vida. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Esse é o caminho que nós somos chamados de volta. O caminho de volta para um Pai que nos ama a ponto de se entregar por nós na cruz. Eu quero orar por você. Quero pedir a Deus que guarde a sua vida. Porque, quem sabe, esta noite seja uma noite de encontro com Deus. Quem sabe, essa noite seja um momento em que Deus quer tirar de você esse mal, esse peso, e Deus quer limpar a sua vida. Queria te convidar a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. E de verdade eu quero ser muito objetivo naquilo que eu vou dizer aqui. Se você entendeu a sua necessidade de retomar um caminho que não seja governado, controlado, dirigido por você mesmo. Se você entendeu que esse mal te assola e de repente você nem sabia o nome ou estava negando, vamos junto retomar o caminho de volta para casa.
Vamos junto refazer essa jornada, entregando o volante nas mãos daquele que de fato conhece a jornada. Se você quer reconhecer isso, dizendo, olha, Deus, eu preciso tratar o meu pecado, eu preciso ser liberto dele, eu preciso refazer a minha vida. Eu nem estou entendendo muito bem o que é isso, mas eu, diante de tudo aquilo que eu ouvi aqui hoje, quero dar esse passo. Se você, no seu coração, na sua mente, quer tomar essa decisão dizendo, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso ser limpo. Eu preciso tirar esse peso. Eu preciso tirar essa culpa. Eu preciso me fazer um novo homem. Eu preciso me entregar nos braços de Jesus. Tal como Davi fez, eu preciso reconhecer o pecador que eu sou. A gente quer te ajudar. A gente quer caminhar com você. A gente quer te auxiliar nesse processo. Mas se você quer tomar essa decisão hoje, no seu coração, só você e Deus, eu queria te convidar nesse momento de maneira muito simbólica, mas também muito forte espiritualmente, a levantar sua mão dizendo assim, eu quero, eu preciso, eu entendi. Se isso coube no seu coração, se isso fez sentido para a sua vida, levanta sua mão porque eu quero orar por você. Onde você estiver, levanta sua mão e diga, Senhor, eu quero, eu preciso, eu reconheço isso. Amém, glória a Deus, amém, amém, glória a Jesus, aleluia. Você que já está com a mão erguida, pode abaixar sua mão. Você que ainda não ergueu sua mão, aleluia, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Você quer fazer isso? Levanta sua mão, você que não levantou ainda, e diga, eu entendi isso, fez sentido para mim, eu preciso disso na minha vida. O amor de Deus está derramado aqui nesse lugar. Os braços do Senhor estão abertos aqui nesse momento. Se você quer fazer isso, eu vou perguntar a última vez. Levanta a sua mão, que a gente quer orar por você. A gente quer colocar a sua vida diante de Deus. Mais alguém? Nós vamos orar. Antes de orar, eu queria que você cantasse uma vez essa canção, porque eu creio muito nisso que a gente vai cantar. E depois o pastor Lélio vai vir aqui orar pela sua vida, orar por aqueles que levantaram as mãos, dizendo, sim, eu quero ter esse encontro com Deus. Essa noite é uma noite de encontro com Deus. Essa noite é uma noite de encontro com Deus. Esse é o lugar melhor para termos um encontro com Deus. Quero convidar todos a se colocarem em pé. Eu gosto de estender esse convite. Os irmãos que frequentam a igreja regularmente sabem disto. Talvez você esteja afastado da comunhão como igreja. Pastor Danilo mencionou isso também. Esse é o momento do seu retorno. Eu quero voltar a esta comunhão. Não sei o que levou a afastar-se da comunhão com o povo de Jesus, o povo de Deus, a igreja. Mas quem sabe hoje é esse dia do seu retorno também. Nós vamos orar. Abaixe sua cabeça. Você que levantou a sua mão, tomou a sua decisão, e você que agora está dizendo, eu quero voltar, eu quero retornar à comunhão. Há alguém nessa condição? Eu quero voltar à comunhão com a igreja do Senhor. Levanta a sua mão. Talvez haja alguém aqui. Essa é a sua decisão também. Lá na galeria, você pode fazer isto. Eu estou voltando hoje à comunhão com o povo de Deus, a igreja. Ó Pai, bendito seja o nome do Senhor, que olha para o nosso coração, vê a contrição, vê o arrependimento,
o desejo de uma vida transformada e opera em nosso mundo interior. Muito obrigado pelas vidas que nesta noite se prontificaram a uma nova caminhada com o Senhor. Vidas que, por certo, impactadas com a palavra do Senhor, que nos leva às boas novas de salvação, e hoje experimentam esse início, essa nova caminhada, o novo nascimento. Por tudo isso nós nos alegramos e bendizemos a Ti no nome de Jesus. Amém e amém. Podem assentar.